Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. Amigos, amigas, diletos ouvintes da Vitória FM, que estejam em casa, no trabalho, viajando e que me honram, dignificam-me com a sua audiência, o sempre e repetido muito obrigado por convivermos ao longo desses 42, salvo engano, completam-se hoje 42 programas aqui na Vitória FM. São crônicas feitas no momento em que eu me acho aqui. São crônicas improvisadas e que são produzidas sem anotação. Saem, fluem de maneira livre e vêm do córdice, do coração, partindo fluentemente, sem nada preparado, nem estudado, nem anotado, mas apenas um momento. Então, esse estado de espírito, de que disponho e que é conduzido por Deus, me tem feito, durante toda a vida, praticá-lo com toda a intensidade. E eu me lembro que quando eu concluí meu curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, os colegas elegeram-me orador da turma, uma votação unânime na Universidade Federal. A dificuldade que eu tive é que o reitor, no caso o diretor da Faculdade de Direito e o reitor da Universidade Federal, eles pedem que o discurso seja lido, porque é formal. E eu tive que criar alguma coisa e levar aquele discurso lido. Hoje, na Faculdade de Direito do Recife, a Federal, quem for visitar a velha Faculdade de Direito, vai observar algumas placas esculpidas na parede da faculdade e está lá a nossa placa. Não somente eu, mas os alunos que terminaram comigo. E também tem lá o discurso que foi pronunciado por mim. E a dificuldade, como eu dizia, era ler. Não é que eu não saiba ler, é que eu não gosto de ler. Eu gosto que a coisa saia espontaneamente, mas tive que fazê-lo. Só que, na leitura do discurso, eu improvisei 80%, saía puxando, e nem o reitor da universidade percebeu, nem o diretor da Faculdade de Direito também percebeu. O melhor é que, ao final do discurso, tanto ele, como na época o governador do estado, pediram uma cópia do que eu tinha dito. Eu fiquei procurando buraco para entrar, porque o que eu tinha dito não era o que estava escrito. O que estava escrito correspondia a 30%. O que eu tinha dito era 60%, 70%. Por isso que eu, quando venho à rádio, falo de improviso. Não trago anotações, nem fico decorando em casa, nem preparando, como eu também era professor. Fui professor no Nossa Senhora da Graça, no 3 de agosto, professor em vários colégios do estado, aqui, Pombos, Glória, em vários lugares. E eu nunca preparei uma aula, que é, naturalmente, um erro. Pedagogicamente, o correto é preparar. Mas eu não preparava. Comecei a lecionar muito novo. Adão Barnabé me chamou para ser assessor dele. E eu tinha 16 anos de idade para começar a dar aula de francês. E
também não preparava. Até porque a minha aula era toda em francês. Não falava em português. Quando eu fui para o colégio Nossa Senhora da Graça, tomei um susto porque havia uma irmã, uma madre Emilia van Boguer, uma belga, falava 8 idiomas e, naturalmente, por ser belga, falava como língua materna o francês. E eu, assim que entrei no Colégio das Freiras, até Margarete, casada comigo, foi minha aluna. Tanta gente daqui da Vitória que estudou, que foi a gente que estudou, aluna minha, amigas minhas, amigos meus. Mas eu, quando fui dar essa aula e comecei, tomei um susto porque na primeira aula estava exatamente na sala a madre Emilia van Boguer, uma belga, falava 8 idiomas, a mulher de uma cultura, e eu tremi na base e tive que dar aula em francês, porque eu dava em todo canto e não podia correr da raia. E ela assistiu minha aula, depois ele conversou comigo e me fez alguns elogios. Agora, isso é da pessoa. Ninguém estuda para ser um improvisador. O improviso é um estado de espírito. O cara está em estado de graça quando ele comunga. E ele está livre dos pecados, segundo a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Aí diz, fulano está em estado de graça. Hoje, por exemplo, é meu dia, São Pedro. São Pedro, que é o fundador da Igreja Católica. Foi o primeiro Papa da Igreja Católica, foi São Pedro, que era apóstolo de Jesus Cristo. E Papa o que é? Papa é uma sigla, como um acrônimo. Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Papa. Petrus, príncipes, apostolorum, príncipe. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Por isso que tem a figura do Papa na Igreja Católica, que é exatamente representada por São Pedro, que foi uma figura essencial na Igreja, o fundador, ao lado de tantos outros. E a gente chama, por exemplo, Paulo, São Paulo apóstolo, que na verdade ele não foi apóstolo. São Paulo não foi apóstolo, mas se tornou, porque São Paulo é uma coluna da Igreja Católica, era o mais intelectual dos seguidores de Cristo. E antes, vocês sabem que ele era perseguidor do cristianismo. São Paulo, inclusive, chegou, juntamente com Caifás, a matar a gente da Igreja Católica, ordenar o apedrejamento. Ele e Caifás era o sacerdote que combatia o cristianismo. São Paulo tornou-se, portanto, a maior revelação da Igreja, e hoje a gente diz o apóstolo Paulo, que não foi. Dos 12 apóstolos, ele não constava. Ele, pelo contrário, também não conviveu com Jesus Cristo. Ele foi depois de Cristo. Mas foi chamado na famosa estrada de Damasco. Isso quando ele caía do cavalo, e não era Paulo, era Saulo, Saulo de Tarso. Então, ele perseguia tanto que foi precisa a presença de Deus para alertá-lo, e diz que quando ele caiu, ficou estonteado e ouviu uma voz que dizia: Saulo, por que me persegues? E a partir dali, ele se tornou a maior coluna da Igreja Católica, o mais intelectual, o mais preparado. Era de uma família rica e de uma cultura extensiva. Falava vários idiomas. O Saulo de Tarso, depois convertido em Paulo. A gente chama de Paulo apóstolo. Então são duas figuras, Pedro e Paulo. E hoje é o dia de São Pedro, né? Ontem foi véspera. Hoje é o dia. São Pedro e São Paulo de hoje. Exatamente, São Pedro e São Paulo.
Porque a igreja tem alguns santos que são mais populares. Uns estão mais para Roberto Carlos. Por exemplo, Santo Antônio é popular demais. Se ele botasse um disco, quem vai vender era ele. Já São Paulo não é muito popular. São Pedro é, mas o Santo Antônio é o que tem mais popularidade, não é? Dentre os santos da igreja. E hoje estamos aí, neste derradeiro programa. Eu estou, inclusive, lisonjeado, porque conto com a presença do meu querido amigo Wilson Brito. Sou eu que é assessor especial deste programa. E o diretor desta emissora, diretor talentosíssimo, inteligente, advogado, que é André Ângelo, fez questão de vir para assistir o modesto pronunciamento de Pedro Queiroz. Então, eu estou muito satisfeito. Falando em Wilson, eu quero dizer que temos aqui em Vitória o Escritório de Direitos Humanos, que já tem um suporte jurídico. Esse escritório, ou a Embaixada de Direitos Humanos em Vitória, ela é ciceroneada pelo pastor André Manuel, que é o presidente, e o embaixador da paz, que é o Wilson Brito. Uma pessoa que vive nisso há muito tempo. Ele tem na sua atividade e na sua ajuda a terceiros como sacerdócio. Então você que está sendo maltratado por alguns motoristas de ônibus e outros fatos, perseguição, você que tem dificuldades, você que não consegue se defender ou encontrar alguém para defendê-lo de uma injustiça no judiciário, ou no Ministério Público, ou na delegacia de polícia, e não tem dinheiro para contratar advogado, você procura o Escritório de Direitos Humanos e você liga para o telefone 988 139193. 988 139193. Então, haverá um suporte jurídico que será dado através do Escritório de Direitos Humanos em Vitória de Santo Antão, para você que não pode e não tem condições de arcar com despesas da Justiça. Fica dado assim esse recado para quem estiver me ouvindo e repassar para outras pessoas. Mas eu dizia que, em sendo este programa o derradeiro, o último, quero mandar também meu abraço para inúmeros amigos. Eu ficaria aqui até o final do ano se tivesse que enumerar os amigos, que eu tenho muitos, que me ouvem, que me escutam. Meu amigo Pajé, que é um líder e é um defensor do frevo, da música, não é? Pajé. Eu tenho Humberto, que é da matriz ali, o velho PA. Tenho tanta gente, tenho amigo o Ivan o Terrível, que é funcionário da prefeitura, o pai dele também, que é ouvinte meu, não perde, se deita, liga o rádio. Eu tenho Beto Muriçoca, sempre, Beto pede 2, 3 rádios para dar ao povo, eu com facilidade eu encontro e dou um rádiozinho. Não sei se Beto entrega, mas que ele recebe o rádio, recebe. Às vezes até o dinheiro. Entendeu? Se Bill estava precisando de um rádio, Bill da Morep, Pedro, nós vamos um rádio que o meu está com defeito. E eu disse, não, eu vou dar um rádio bonito a você. Deu dinheiro a Beto comprar, e Beto comprou um rádio fraquinho, que tem que bater no rádio para sair meu som. Eu perguntei, esse rádio custou quanto? Eu dei 200 a Beto. Ele disse que custou 180. Eu procurei saber, era rádio, era um troca-troca de 20 conto. E Beto não me deu troco ainda, eu acho que ele vai dar.
De hoje para amanhã ele leva lá em casa o dinheiro, que ele é uma pessoa, quando a gente não tem, ele bota debaixo da porta o dinheiro. Mas eu estou confiante. Meu amigo Beto Muriçoca, que disse que está comigo debaixo d'água de qualquer hora. Já pediu um retrato meu para botar na casa dele. Bill também é outro. Bill é eleitor de Agrailson. Bill da Morep. É uma paixão antiga e tem os motivos dele, né? Mas diz, olha, Agrailson é meu amigo, gosto dele, gosto do filho dele, mas não tem força humana que me demova do voto em Pedro Queiroz. Mas, Bill, é perigoso. Não. Eu boto aqui em letra garrafais. Bill da Morep. E bota mais com aquelas garrafas da água dele, a mineral, para ficar um nome maior. Então tem gente assim, como tem hoje André Ângelo, com essa liderança. Se André Ângelo, com as amigas que ele tem, com as casas que ele frequenta, nos bairros da Vitória de Santo Antão, se ele mandar um cartãozinho dizendo assim, esse é o homem, pode dizer até em latim, ex-homo, eis o homem. Com o meu retrato eu estou tranquilo. Vou dormir tranquilo. Foi a única pessoa que eu vi aproximar-se da ubiquidade. Ubiquidade é quem está em todo canto ao mesmo tempo. Porque numa campanha de Elias, a gente fez uns 70 comícios, nos bairros da Vitória. Todo bairro que eu chegava, estava andando uma calçada, se balançando, com a companheira ao lado, às vezes outra, fazendo cafuné nele. E eu disse, meu Deus do céu, ele tem tanta família assim, família no melhor sentido. Agora mesmo falei com o filho dele, bonito, o menino dele, o de número 14. Então, André hoje é uma liderança em todos os sentidos. Aqui na rádio é uma cabeça aberta, ele é uma pessoa de visão, futurista, parece que ele é aquariano. Não é, mas tem cara de aquariano. Né? Escorpião. Porque ele tem uma visão. Ele só pensa em melhorar essa emissora, em dar à emissora mais estrutura tecnológica. É porque ele sozinho não pode fazer tudo. Mas ideias dele são ideias para o século 22. É o André. E é um cara arejado. Aqui a gente fala, eu mesmo, como fiz programa aqui da outra vez, eu danava o cacete a ele, nunca chegou, Pedro, alivia aí, nada. Nem ele, nem Henrique. Henrique Queiroz. E era no horário de Henrique, cujo diretor é André. O horário aqui, eu às vezes chegava com fome, ficava logo com raiva. Eu estava sem almoçar, aí eu vou bater em todo mundo hoje. Aí entrava Henrique, entrava tudo. E ele nunca disse nada. Henrique às vezes ligava, Pedro, bora almoçar comigo. Eu digo, rapaz, ele gosta, é masoquista, é? Pai, a gente saía para almoçar e ele nem se incomodava. E André sempre orientando, sempre aqui, dava um conselho. Esse é exatamente o time com o qual eu convivo, sem dificuldades. Já tem caminhos que eu tenho medo de percorrer. Alguns outros caminhos, porque pessoas difíceis de convivência, não é? Que é muito ruim você conviver com a pessoa que inveja você. A inveja é o mal do século. Tem um livro aí muito bom falando sobre a inveja. E a minha sobrinha, que da outra vez está de licença hoje, né? Foi professora de Zé do Cemitério, que trabalha comigo. E foi a primeira namorada de Aristeu, já soube. Também. Então, trabalha aqui na emissora, entendeu? Ela sempre era atendista, hoje está de férias, não, está de licença médica, mas aí. Então, tem um time aqui extraordinário. E o filho dela é pastor. Um menino inteligente, né? Fiquei até dia à igreja e qualquer dia eu irei com ela visitar. Mas assim, como este programa é o último, é um programa muito solto. Um programa assim que não tem uma linha mestra assim, objetivamente não tem. Agora há pouco, Eva me perguntava, doutor, Paulo Roberto é o candidato? Por que ela me perguntou isso? Porque Paulo Roberto patrocina um comercial, uma festa aqui, e vai ser em julho. E esse comercial vai adiante. Então, quem tiver me ouvindo, como aqui a gente quer todo mundo disputando, eu vou dar logo um recado aqui para o magnífico reitor Paulo Roberto. Ou você retira do alto, se prejudica. Porque
seu nome será ventilado amanhã, depois de amanhã, e alguém pode impugnar. Se porventura você for candidato. Se porventura. Que ninguém sabe. Que Elias é uma espécie de esfinge. O esfinge era o marechal Floriano Peixoto, o segundo vice-presidente da República. O nome dele, o apelido dele era o Esfinge, que ele era fechado, nunca deu uma festa a ninguém, não cumprimentava, era um homem estranho. O Floriano Vieira Peixoto foi o segundo presidente da República, chamada de Esfinge. Elias, mutatis mutandi, mudando o que deve ser mudado, é o Esfinge. A Esfinge de hoje, da vitória de Santo Antão. Que ninguém sabe o que ele pensa, ninguém sabe o que ele quer. Ele é de todos. É feita a lua e não é de ninguém. Aperta a mão, aquele jeitinho dele, né? Com os 4 dedos que ele sempre usa, bota e puxa. Não deixa nem você sentir o calor do dedo. Seu irmão, pai do senhor, irmão. Aí estica o dedo, quando ele vai apertando, ele puxa. Muitas vezes eu fiquei mordendo minha mão mesmo, apertando minha mão, porque ali ele puxava. Mas é uma esfinge. Tá aí, Paulo dormindo não é 100%, Osias também não está dormindo bem, porque cada um sonha em ser candidato. Porque o prefeito daqui, a gente sabe, pela pesquisa, será Henrique Filho. Mas eles querem fazer o nome. Tanto Paulo como Osias. Mas não sabem. Aí um pergunta para o outro. Um vai dizer, eu serei tu amanhã, o traído. É aquele cara que, coitado, vê o colega dele, está aí o nosso J. Santos, mandando-me um beijo. Obrigado, Jota. Eu sei disso. Eu sei que você tem um coração de amor pelas carícias que você produziu em Tome, no último programa. Eu pude observar isso, não é? Mas é uma coisa bonita. O amor é lindo. Já se diz há muito tempo, né? O amor é lindo. Então, nós estamos, eu estou avisando aqui a Paulo Roberto, que ele veja se ele garante hoje ainda que ele será o candidato. Se garante. Eu não boto mão, não boto nem um palito no fogo, por ninguém. Não é? Elias não dá segurança a ninguém. Ou ele está com medo de lançar o nome para ninguém querer dinheiro agora, porque quem tem dinheiro tem de gastar. No caso da gente, não existe. O voto de Henrique Filho é o voto de gratidão. É o voto de confiança. Como gratidão? Gratidão por tudo que Henrique Queiroz fez e faz em Vitória. Pela maneira simplória, pela maneira fraternal com que Henrique convive com as pessoas. Henrique nunca pisou na cabeça de ninguém. Sempre foi a pessoa tranquila, igual o irmão, Dr. Ivo. Um homem que nunca conheceu uma boate. Um homem que nunca foi a um restaurante de luxo no Recife. Dr. Ivo morreu dentro daquela maternidade. Era um homem que vivia para o povo pobre. E a melhor propaganda da morte do Dr. Ivo que eu vi, a melhor definição foi de Otônio Rodrigues. Otônio disse uma coisa que me impressionou. E não era um homem intelectual, mas era um homem inteligente. Esse centro de diversão Otônio Rodrigues foi de minha autoria. Eu fui o autor do projeto de lei e muita gente não dizia o nome, não. Eu aqui na rádio, em cima, pátio de eventos, Otônio Rodrigues. Até hoje não tem a placa. Pois é, não botaram a placa. É o tal do despeito. A inveja. Que ninguém superou o Otônio de Vitória. Em voz, ele era muito organizado na propaganda dele. Então, o doutor Ivo, quando morreu, meu caro colega e querido amigo André Ângelo, Otônio disse uma coisa, ele com aquela voz bonita dele, aí dizia, morreu o doutor Ivo. Ele. Você que está me ouvindo, ele dizendo no carro de som, você tem seu plano de saúde, você tem um Bradesco, você tem o Itaú, você tem vários planos de saúde, Unimed, mas você, que é pobre, perdeu o melhor plano de saúde dos pobres.
que era Dr. Ivo de Queiroz. E foi. Dr. Ivo era um plano de saúde dos pobres. E veja como a vida é ingrata. Numa campanha contra Dr. Ivo, jogaram um jumento num palanque, com bata de branco, e dizia: ex-Dr. Ivo, levado no deboche. Depois, o povo não reconheceu também, pecou. Dr. Ivo disputou com uma pessoa boa, mas politicamente zero, o Breckenfeld. Pessoa boa, mas politicamente, comparando-se a Dr. Ivo, era zero. E ganhou para Dr. Ivo com quase 20 mil votos. Um homem como o Dr. Ivo, que passou toda a vida naquela maternidade, varando as madrugadas, interrompendo o sono para atender pessoas pobres que não tinham plano de saúde. Como dizia Fernando Pessoa, um escritor português, que os pobres, neles, a religião é feita para os pobres. Religião no sentido amplo. Ele dizia que esse tipo de religião, onde os pobres abraçam, só eles podem abraçar. Porque é outro tipo de credo que o pobre não chega lá. Mas Dr. Ivo foi isso. Henrique é um facsímile, é uma reprodução de Dr. Ivo, não sendo médico, mas no tocante ao coração, a generosidade. Henrique é isso. Henrique Queiroz é um homem simples, um homem de boa convivência, não é arrogante, não é prepotente, e o filho, Henrique Filho, vai no mesmo caminho. Alguns que são exageradamente prepotentes dizem assim: isso é um trouxa, não é? Porque quando o cara é arrogante demais, ele nunca encontra a humildade dos outros. Ele se acha dono do mundo, ele é egocêntrico. O que é egocêntrico? É a pessoa que acha que o mundo está em torno dela. Uma pessoa egocêntrica. E tem muita gente egocêntrica aqui em Vitória. Aí quando encontra um menino, um rapaz como Henrique Filho, simples, humilde, educado, de uma família extraordinária, uma mãe que é uma dama exemplar, uma dama de primeiríssima linha, a esposa de Henrique, e o próprio Henrique, foram moldados para a educação. Então, Henrique Filho, hoje o Henrique Filho é candidato a prefeito. E eu dizia aqui, por que aqui o voto é de gratidão e de confiança? Para não perder o mote. Que eu estou aqui, mas estou ligado de tudo. Quando eu disse gratidão, reportei-me a Dr. Ivo pela grandeza, pela generosidade, pelo coração enorme que Dr. Ivo tinha. Depois passei para Henrique Queiroz, seu irmão, que hoje detém esse troféu, como eu dizia no último programa, de 10 mandatos. Decano, o mais velho, não na idade, o mais velho em número de mandatos. Decano significa isso. Quem tem mais mandato, Henrique Queiroz. E é um dos decanos do Nordeste. Ele não é só de Pernambuco. Ele é do Nordeste. Mas ele não faz disso nenhum entusiasmo, nem faz disso nenhuma propaganda. Ele, aquele jeito dele, e vai. Porque tem gente, se tivesse isso, fazia uma louvação nos 4 cantos da terra. Henrique não. É tranquilo. Gratidão. Esse sistema de gratidão estende-se a Henrique Filho. Por quê? Porque o menino filho também, para onde vai, aonde chega, sempre ele é educado, cumprimenta e sempre procura dar um jeito em algum problema das pessoas. E confiança. Por que confiança? Porque Vitória de Santo Antão já está na hora de parar com prefeito improvisado. O que é prefeito improvisado? É prefeito de 3 horas, é prefeito de 5 horas, é o cara que assume a prefeitura, ele está um pé na prefeitura, um pé
e as duas mãos no negócio dele. A cidade fica em segundo ou terceiro lugares, no plural, segundo e terceiro. Segundo ou terceiro lugares é o chamado prefeito improvisado. O cara é prefeito, mas ele primeiro tem um negócio dele, então ele não se dedica ao município. Jamais ele será um grande prefeito. Henrique Filho tem exatamente esse vetor de ser o único candidato voltado 24 horas ao município da Vitória. O único. Não tem outro. É o único. Que é exclusivo da Vitória de Santo Antão. Como é que você pode imaginar o cara sendo prefeito de uma cidade e está preocupado com a mercadoria A, B, C, X, Y? Ele interrompe uma audiência com a autoridade ou então adia. Essa audiência não recebe, no outro dia não vai à prefeitura, tem prefeito que vai na segunda, não vai na terça, porque na quarta é o dia de fazer compra pro negócio dele, não vai na quinta, porque em outra cidade ele tem outro negócio, não vai na sexta, porque tem outro compromisso, e a cidade que se lasque. Às vezes entrega uma cidade a quem? A um mosquiteiro, a 2 mosquiteiros, a 3 mosquiteiros, que não tem preparo nenhum, só tem uma maneira de andar com o revólver do coldre na cintura. É o único diploma que alguns têm em Vitória. É portar um revólver aqui na cintura. E através do revólver, impor a sua ordem. O bom é quando você impõe ordem pelo seu valor pessoal, pelo valor moral. Ninguém conquista o povo pela força das armas. Você só conquista o povo pelo trabalho, pela inteligência, pela capacidade. Mas Vitória está assim. Está entregue a 6, 7, 8, 9, 10 donos. E eles é que decidem. É assim. Quando é agora perto da eleição, nós temos outro tipo de prefeito. O prefeito de eleição. O que é o prefeito de eleição? Agora mesmo, mandaram asfaltar em frente à Bio da Morep. Faz 3 anos e meio que prometeram a Bio que iam asfaltar. 3 anos e meio. Ali, aí fizeram o asfaltamento em Bio, não é? Agora estão danando luz na cidade. Lâmpada em todo canto. 5 equipes. É. 5 equipes. 5 equipes. Ora, eu acho de respeito ao povo. Sabe por quê? É aquele médico que atende você, você leva seu filho menor, morrendo, um menino moribundo, com convulsão, e o médico diz, olha, não tem remédio aqui não. Doutor, qual é a doença? Eu não sei ainda não. Esse médico quer ser alguma coisa. Aí vai e você, carregando o seu filho, seu pai, sua